Gustavo Henrique pergunta: sobre a ditadura do proletariado. O termo ditadura se refere ao totalitarismo ou à tomada dos meios de produção por parte do proletariado? Veja, companheiro, os marxistas, né, no geral, os revolucionários não utilizam o termo totalitarismo, né? Porque totalitarismo é um termo justamente advindo da ideologia burguesa, né? Que no final das contas é uma categoria que não diz nada, né? O que é totalitarismo? Eu já vi várias definições sobre totalitarismo, da Hannah Arendt, de vários autores, mas assim, não é uma categoria que seja usada justamente porque, assim como outros conceitos, como geopolítica, neoliberalismo, todo esse palavreado que existe hoje em dia, ele serve para obscurecer o caráter de classe daquela política. Então veja, como é que você pode criar uma categoria para colocar em pé de igualdade a Alemanha nazista e a União Soviética? Sendo a União Soviética a ditadura do proletariado, a ditadura do povo contra a opressão burguesa, e o nazismo sendo a mais terrorista da ditadura da burguesia, né. Então vejam que não faz sentido a utilização desse termo. Mas ditadura do proletariado se refere à própria concepção marxista de Estado, né. Veja que Marx já colocava que todo Estado é uma ditadura, e uma ditadura de classe. Veja que eu não estou me referindo aqui a governo, né. Quando a gente fala de ditadura, muitas vezes a gente pensa: "Ah, é meramente um governo", não. Se a gente pega o Brasil sempre foi uma ditadura de classe, porque o próprio Estado é uma ditadura de classe. Independente se era no regime militar dos anos 60, 70 e 80, ou se era no nacional reformismo antes dele. Era uma ditadura de classe da burguesia burocrática, em conluio os latifundiários e a grande burguesia compradora, certo? Então quando a gente fala de ditadura é justamente para colocar quem detém o poder, né? Quem que possui de fato, como eu comentei, né, a força armada dirigida por um partido, quem que detém a força armada de direção do poder numa sociedade. No caso da ditadura da burguesia, praticamente todos os países atualmente, é como eu falei, uma ditadura da burguesia. No caso da União Soviética, China na época e tal, era uma ditadura do proletariado. É importante ter essa questão, né. Um companheiro aqui colocou: "Totalitarismo é um termo advindo de intelectuais a serviço do imperialismo, principalmente Yankee, Hannah Arendt foi a sua mandante", com certeza. Tem um autor que vem sendo criticado atualmente por diversos problemas, de fato ele tinha posições bastante revisionistas, mas ele tem uma importante contribuição contra o conceito de totalitarismo, que é o Domenico Losurdo, né. Recomendo a todos que leiam a crítica no blog Servir ao Povo ao Lossurdo, né, acho que é uma crítica muito importante para deslindar posições com ele, mas o texto dele sobre totalitarismo, que os companheiros conseguem achar na internet, eu particularmente acho muito importante para deslindar essas posições, né. Gustavo Henrique, uma dúvida sincera: a economia soviética era falida? De maneira nenhuma, né, a economia soviética, se a gente pega ali, principalmente nos anos de industrialização, né, e após, até o início dos anos 50, com os pesares da Segunda Guerra Mundial, vai ser uma das economias que mais vai crescer e mais vai se desenvolver num período de tempo tão curto, né. A União Soviética vai percorrer uma industrialização, vai, como alguns autores, né, sair do arado feudal para grande indústria, né, para praticamente a bomba nuclear no final das contas, né, então ela vai ter um grande desenvolvimento tecnológico e um grande desenvolvimento econômico, né. E particularmente, né, isso é sempre importante destacar, porque muitas vezes se coloca que esse desenvolvimento foi feito às custas do proletariado, ou às custas da qualidade de vida das massas, de maneira nenhuma, né. Tem um estudo muito importante, o autor ele é o Robert Allen, e ele escreveu o livro From Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. É um livro que tem algumas concepções incorretas, várias questões ideológicas ali que ele coloca, mas é um livro que demonstra muito cabalmente como a qualidade de vida do proletariado na União Soviética cresceu nos tempos da industrialização, né. E particularmente, claro, né, para além do próprio fato de ser uma ditadura do proletariado e eles próprios desenvolverem a gestão das fábricas, do poder, através do poder soviético, através dos sovietes revolucionários, certo? Então desenvolveu sim qualidade de vida junto com a industrialização, como é típico da sociedade socialista. Para além disso, como a própria CIA colocava, né, tem um documento da CIA do início dos anos 50, eu acho que 60, que falava que a ingestão nutricional de um soviético médio era igual a de um americano médio, né, então já havia se equiparado a um dos polos ao polo imperialista global na época.
E para além disso, tem vários relatos de pessoas que visitaram a União Soviética, compareceram lá e viram que de fato a qualidade de vida dos trabalhadores eram bastante, né. Para além disso, tem o livro do Robert Thurston, que eu recomendo aos companheiros, que é nem não me lembro o nome, mas eu vou ver aqui. Life and Terror in Stalin's Russia, e também traz muito a questão de como o proletariado tinha, liberdades democráticas e tinha poder sindical, né, poder de discussão, de crítica na sociedade soviética, particularmente em torno da gestão das fábricas, né. E também das questões políticas, isso era uma questão muito fundamental e o Thurston mostra isso de uma maneira muito documentada, né. É claro, né, posteriormente eu posso comentar melhor sobre a decadência da União Soviética, sempre tendo em mente que, assim, primeiro a decadência começa a política, né. A União Soviética não acabou por causa da sua economia, mas sim por causa da sua linha política, mas que, claro, se reverteu em sua economia. Também recomendo o meu livro, né, Paz, Pão e Terra: A História do País dos Sovietes, que traz um relato sobre essa questão, mas com certeza em um próximo vídeo eu posso tratar melhor da decadência da União Soviética, né, propriamente. Gabriela, com 2 exemplos de restauração, a próxima vez fazemos melhor e iremos mais longe, com certeza, né. Cada investida maior e mais forte, né. O Matheus perguntou: "Quando a União Soviética acabou, ela não era mais socialista? A União Soviética foi socialista até quando?" Não, quando a União Soviética acabou, ela já era capitalista, né, era inclusive social imperialista. Ó, o socialismo na União Soviética acaba em 1956, né, é marcado justamente com o triunfo do golpe tanto no partido, quanto no exército, quanto no Estado soviético, né, por parte de Khrushchev. Aí o companheiro: "Ao meu ver, até a morte de Stalin, não?" Não, depois de Stalin continuou existindo o socialismo, né, evidentemente que o PCUS, né, na época principalmente, após a morte de Stalin, após a morte de Zhdanov, Kalinin, de vários dirigentes, né, o nível ideológico do Partido Comunista da União Soviética era bem baixo no fundamental, né, a própria linha esquerda tinha muitos desvios, mas era uma linha esquerda que mantinha ali, né, o socialismo, existindo, né, principalmente aí através de Molotov, mas de fato é a partir de 56 que de fato acaba o socialismo no país, né. Matheus ainda pergunta: "Então os avanços da União Soviética do pós-Stalin não são méritos do socialismo, como a ida de Yuri Gagarin ao espaço?" Veja, é importante destacar que, por mais que tenha havido a restauração capitalista no país, a União Soviética foi amplamente a industrialização soviética foi construída durante os anos 30, 40, mas principalmente nos anos 30, né. Então tem um próprio livro muito importante, né, tem alguns problemas aquele livro, mas o livro no fundamental é muito bom, que é O Socialismo Traído por Trás do Colapso da União Soviética, do Roger Kirin e do Thomas Kenny, em que ele traz uma conclusão bastante interessante. Ele traz, né, que o Khrushchev e o Brezhnev eram linha direita, né, ainda que ele não reconheçam eles já como como tendo restaurado o capitalismo no país, né, mas eles consideram ele como linha direita. Mas é importante destacar que aqueles logros econômicos, principalmente, né, como se coloca nos anos 60, a alta taxa nutricional ingerida, né, pelos cidadãos soviéticos, né, que se equiparavam aos Estados Unidos e tudo mais, e várias conquistas econômicas, foram fruto principalmente da construção socialista do país anteriormente, né, por mais que tenha havido a restauração posteriormente, mas era uma base econômica muito forte que foi construída. Então, pode-se reivindicar, né, claro, não todos, evidentemente que aquela corrida espacial e toda aquela coisa lá era uma contenda imperialista, não tem que ficar reivindicando tanta coisa, né, aquele tipo de coisa, mas principalmente os logros, de vida das massas, né, de desenvolvimento da União Soviética, muito em parte foi pela luta de Stalin, né, e que nem Khrushchev nem Brezhnev conseguiram acabar. Isso os próprios Roger Kiri e Thomas Kenny tratam disso, né. A Gabriela traça aqui, né, o programa espacial começou ainda na época do socialismo e tudo mais, então importante. Gabriela aí também respondendo, né, o companheiro sobre a questão da guerra no Afeganistão, né, Brezhnev usava a tática do imperialismo Yankee de guerra limitada, né. A própria Blitzkrieg ela era uma guerra muito, ela praticamente destruía, né, todas as bases populares, né, o imperialismo geralmente não trabalha dessa forma, por mais que sim, existam campanhas genocidas, mas busca-se, como qualquer imperialismo, estabelecer ali, bases do governo de lacaio do imperialismo, né, isso a Blitzkrieg, por mais que fizesse, fazia de uma forma um pouco mal, porque massacrava a população inteira antes que isso pudesse ser feito. Roger era revisionista? Sim, Roger era dogmato revisionista.
ao negar o maoísmo, a negar os aportes de validez universal do presidente Mao, pode se tornar um dogmato revisionista, né? Inclusive, ao final da vida, vai chegar a negar a luta de classes na Albânia, né? E posteriormente vai ter a própria Albânia vai ter uma das restaurações capitalistas, né? Mais, bem entre aspas, pacíficas que já teve. Não foi exatamente pacífico, porque houve várias revoltas operárias contra isso, né? Várias revoltas, inclusive, de setores do partido, né? Do Rhodia. Mas no fundamental foi o próprio seguidor dele, muito claramente, que o Ramiz Alia, que vai restaurar o capitalismo, justamente porque perdeu a concepção da luta de classe sob o socialismo, né? Justamente a compreensão da luta de duas linhas que o Mao colocava, né? Justamente por não ter compreendido esses aportes é que o capitalismo vai ser restaurado na Albânia, e antes disso, inclusive, né? Mas sim, vai ser um dogmato revisionista. Sobre o Campo Tia, a intervenção foi imperialismo? O Pol Pot realmente massacrou todo mundo ou não? Veja, para falar do Pol Pot e da Revolução Cambojana é necessário um vídeo à parte, é necessário uma ampla exposição com fontes e dados, da mesma forma que eu fiz sobre a China, né? Isso tá pendente, companheiros, eu ainda vou fazer isso porque é uma revolução muito importante. Foi uma das revoluções mais originais que se desenvolveram, né, no século XX, uma revolução que num período em que o social imperialismo e imperialismo já estava dominando todos os polos, vai ser uma revolução que vai ser anti-imperialista, né, que vai conseguir por longos anos, né, traçar uma construção revolucionária independente, né, enfim, justamente contra o imperialismo yankee, contra o social imperialismo soviético. Tem muitas questões para se tratar, né? Todos os mitos anticomunistas sobre o Pol Pot e tudo mais. É importante destacar, né? A questão. Primeira coisa, né? Genocídio cambojano. Michael Vickery, isso era o nome que eu queria trazer. Michael Vickery é um dos maiores historiadores da história do Camboja, né? E ele é reconhecidamente dessa forma, né? Ele é, inclusive, quando ele morreu, o governo cambojano fez uma homenagem a ele. Ele participou dos dos julgamentos, né, do tribunal do governo cambojano contra a direção do Khmer Vermelho, do Partido Comunista do Camboja, defendendo um dos acusados, inclusive, né, se não me engano era o Kyaw San Pham, e ele é um dos maiores historiadores sobre a história do Camboja. Ele fala, não aconteceu um genocídio do Camboja por parte do Khmer Vermelho. Não aconteceu. Nunca houve uma política sistemática de extermínio contra grupos étnicos, contra grupos desse tipo e tal. O que aconteceu foi uma situação que se compara em certa medida, isso, claro, a posição do Michael Vickery, com, por exemplo, certos excessos revolucionários que aconteceram na Guerra Civil Espanhola, por exemplo, por parte de grupos anarquistas. Se compara com o terror jacobino da Revolução Francesa. Era um terror político que aconteceu num período em que, vejam, o Camboja foi mais bombardeado que o Japão, mais bombardeado que a Alemanha, né? O número de espiões vietnamitas, né, a serviço do social imperialismo soviético, espiões yankees no país era imenso. O país passava por sabotagem semanalmente, certo? Então, aquele terror político que aconteceu foi uma resposta a essas situações, né? Não foi de fato um genocídio sistematizado ou qualquer coisa do tipo. Não, foi excessos revolucionários que acontecem em qualquer revolução, certo? Em qualquer revolução você vai ter esse tipo de coisa, seja uma revolução burguesa, seja uma revolução proletária, certo? Então, a primeira coisa é desmistificar isso. E aí, sobre o Camboja, é muito importante falar, porque de fato era uma geração de revolucionários que eles tinham uma imaturidade teórica do marxismo muito forte, né? O mais avançado da linha de esquerda do partido era justamente o Kyaw San Pham, que tinha uma maior compreensão do Camboja. Mas o próprio partido não tinha uma compreensão tão forte assim sobre a questão da realidade do país e tudo mais. E isso refletiu na própria análise de classes, no manejo de luta de duas linhas. Tem um texto muito importante do MRI, né, na época que inclusive o Agit, né, atuava ativamente lá dentro, que é o que deu de errado com o regime de Pol Pot, se eu não me engano tem no blog do Aqui há Dragões lá. É importante destacar isso, né? Se os companheiros puderem pesquisar e olhar, é um importante texto que faz uma análise, né, bem sóbria e bem correta sobre a luta de duas linhas lá no Camboja e explica de fato o que aconteceu naquele processo revolucionário. O JV colocou aí, é justamente esse artigo que eu comentei, que é o que deu de errado com o regime de Pol Pot. Então é isso, não faz sentido. A gente parte do princípio que revelar-se é justo. Né? Então não tem que ficar falando,
mas o imperialismo financiou, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan financiou Pol Pot. Isso é uma das maiores besteiras que eu já ouvi na vida, é igual o pessoal que fala que o Hamas foi criado por Israel. Isso não faz sentido nenhum, sabe? O que houve foram alguns documentos da CIA que mencionavam o interesse de se entrar em contato com esse grupo porque era um grupo anti-vietnamita. E havia, na época, a preocupação do imperialismo com o Vietnã. Mas o próprio documento da CIA fala que não foi possível estabelecer contato com a direção do Camboja, sabe? Então, isso não faz sentido, né? Ficar traçando essas coisas, né? É o que eu falei, né? Grupos verdadeiramente de esquerda que a esquerda atual não gosta, a falsa esquerda, vão lá e falam que é financiado pelo imperialismo. Então é um absurdo.